Então, iniciamos aqui agora a segunda e última parte do século II. Foi um século bem menor do que os outros, mas também tão importante quanto. A gente acaba descobrindo detalhes das histórias, dessa questão de, bom, acabou a Grande Guerra do século I, mas o que aconteceu antes de tanta coisa acontecer em tal outro século? Então a gente tem esse século II, III, mas assim como um intermediador, aquele século que não conta grandes coisas, mas termina as histórias que já tinham sido ditas. Então é isso, vamos para o vídeo. Século II, ano 141, a morte da Kaimetsu Yo. Aos 76 anos, Kaimetsu Yo passa a liderança do clã Mantis para seu filho e zarpa para o leste. Muitos meses depois, o seu barco é encontrado ao lado de um navio pirata Ronin e o seu cadáver é encontrado ao lado de vários piratas também mortos. Então, foi uma grande luta, mas ele acabou sendo derrotado ao final. E, ao que parece, nenhum pirata sobreviveu. Kaimetsu Yo Seido é fundada em memória ao fundador do clã Mantris. Século II, anos 142 a 149, nada relevante acontece, menos uma coisa em 145. O livro chamado Sun Tao é escrito, e esse nome Sun Tao foi um Ronin muito importante para Rokugan. Ele foi o mais famoso de toda a história. E essa escrita, esse livro, era um tratado sobre guerra e muitas vezes era tão valorizado quanto o livro do próprio Hakuda, tá? Então, tem diversas mençõezinhas sobre esse livro, diversas frases deles que são muito interessantes. Então, eu vou deixar o link para você ler algumas escritas, algumas frases desse livro aí na descrição. Vai ter uma partezinha lá chamada Livros do Lenda dos Cinco Anéis. Né? Cada grande clã recebeu uma cópia desse livro, falando para eles quais eram os pontos fortes e fracos desses clãs. E esse é um dos itens mais preciosos de Rokugan, assim, tipo uma história mesmo muito grande para toda Rokugan. É um livro muito especial. Século II, anos 150 a 153. Doji Hatsuo e Soshi Saikaban. Como eu disse, essas figuras foram muito importantes. E como começou toda a história deles, foi em 150, quando Hatsuyo se tornou o campeão de Esmeralda. A primeira coisa que ele fez foi que ele queria pegar uma lâmina para ser a lâmina oficial do campeão de Esmeralda, porque até então não existia isso exatamente. Então ele convocou os melhores ferreiros que ele conhecia para que eles fizessem uma espada. E aí foi demonstrado. Foram 3 grandes espadas. A primeira fez o seguinte: ela dividiu um enorme pedregulho em 2, com apenas um ataque. E a última, feita por uma jovem astuta chamada Ashidaka, fez o seguinte: ela foi até uma cerejeira e a chutou. As folhas caíram, mas nenhuma nem sequer chegou a atingir a lâmina. Hatsuyo escolheu a terceira como a melhor daquelas espadas. O que ele argumentou é que a espada era tão poderosa que as próprias folhas evitaram chegar perto de sua lâmina, então por isso desviaram-se de seu caminho. Essa foi a primeira história de Hatsuyo. Só que em 151, ele passou um ano viajando por todo o Império, estudando as condições, todas as províncias periféricas. E ele descobriu que tinha um local em que as leis eram aplicadas caprichosamente. Então ele ouviu falar sobre uma pessoa chamada Soshi Saibankan, um juiz que era dedicado à lei e totalmente honesto. Então, em 132, o imperador, que não estava gostando nem um pouco da arbitrariedade do sistema judiciário da época de Rokugan,
também ouviu falar sobre o mesmo homem. Então o imperador secretamente viu um dos julgamentos de Soshi Saibankan e percebeu o quão ele era um grande juiz. Então ele ficou muito impressionado pelo seu método ortodoxo, onde utilizava fábulas para expressar as coisas. Então ele convidou ele para a cidade imperial e, junto ao campeão da Garça e também campeão de Esmeralda, Hatsuyo, eles iriam criar um projeto para refinar o sistema legal do país. Então, no ano seguinte, eles se comprometeram a reorganizar e aplicar as leis do Império da forma certa. Então, eles começaram a trabalhar nesse novo projeto. E em 163, esse projeto foi totalmente reformado e posto para que todos de Rokugan agora atendessem a esse novo sistema. Com isso, foi criado os Magistrados de Esmeralda e a Legião Imperial para cuidar dessa questão e parar com esse sistema de juízes que foi absorvido por essa rede de magistrados. Para finalizar esse ano, Hantei Genghis declara Kurayami Hamura como sendo a nova casa dos torneios do campeão de Esmeralda. Então todos os torneios oficiais seriam feitos nesse lugar, que também é conhecido como Dark Age Village. Século II, ano 154 a 199. Pequenos acontecimentos. Em 160, Naka Kaiteru morre. Esse que foi o primeiro grão-mestre dos elementos. Em 163, Hantei sanciona o Yaijutsu como sendo a forma de resolver disputas entre samurais. Discórdias e qualquer problema que um samurai tem com o outro, se tiver que ser resolvido com luta, será o Yaijutsu. Em 169, Bayushi Tangen recebe um comando do imperador para escrever um livro chamado Mentiras, que fala sobre traições, sobre métodos de persuasões e diversas outras coisas. Os trechos desse livro vai estar aí na descrição, vai ter aí um link para você acessar a página da Wikifandle e lá vai ter diversas frases que você pode usar no seu RPG e que estão nesse livro, tá? 160, Bayushi Tengen morre e seu diário Pequenas Verdades é encontrado após sua morte. O livro, também aí com algumas frases dele, vai estar aí na descrição no link, ok? Explicando mais sobre como foi a morte dele. Aos 23 anos, ele morreu de uma forma repentina enquanto estava numa discussão durante uma corte imperial. E isso no momento que ele estava começando a explicar sobre o seu livro e tal. Como ele morreu foi enquanto ele falava, porque os leões diziam que tudo que ele escreveu naqueles livros é um trabalho de traição. Enquanto Tanjin falava que não havia nenhuma mentira naquele livro. E nesse momento ele agarrou seu braço esquerdo e caiu repentinamente ao chão. Isso criou um caos. Tinham pessoas que diziam que ele teria sido envenenado por alguém. Outros diziam que a morte dele foi apenas para culpar o leão, porque o leão não estava gostando de tal obra. Outros falavam que foi uma traição, né? A própria Garça dizia sobre ninjas, pessoas que poderiam estar ali meio que infiltrados, fazendo parte do clã Escorpião e que teriam o traído por causa que ele estava contando segredos da Ordem dos Ninjas. Já a Fênix falou que era só as fortunas, foi o desejo das fortunas que ele morresse e que não tinha mais discussão ali que decidisse o que aconteceu. A sua morte não foi explicada até hoje. Em 175, Soshi Saibankan morre e ele é nomeado como a fortuna da justiça, a fortuna do magistrado e dos juízes. Todos os juízes de Rokugan começam a ser chamados de Saibankans. E a rede sombria de contatos que magistrados começaram a criar
foi batizada de rei de Saiban-kan, em homenagem a ele. Em 179, a Academia Soshuro Butei é fundada por Chosuro Taizuki, isso que era uma escola de atuação. Em 183, Doji Hatsuyo, que foi grande amigo de Saiban-kan, falece. E 198, Hantei Genghis dá o espelho abençoado que mantinha aquele contato com o clã Kirin, mas que já tinha sido perdido há muito tempo, ao Chosuro Daimyo da época, como um presente de coração a eles. Ele jurou guardar esse espelho, a família inteira guardar esse espelho pela própria vida. Século II, ano 200. Fagulha Naga. Kaiu Sudaru era um Ji-samurai que estava sendo forçado a trabalhar de pedreiro para que pudesse sustentar a sua família. Mas sua habilidade falhou em agradar um daimyo do clã Escorpião e, por causa disso, ele pegou o único filho do Sudaru como recompensa pelo um trabalho inacabado. Sundaro seguiu com a esperança de resgatar seu filho, mas com nenhuma ideia na mente de como poderia fazer isso. O Senhor Escorpião e seus seguidores passaram uma noite próximo à Floresta Shinomi. Lá, eles amarraram o menino em uma árvore para o atormentá-lo. Vendo toda a situação, mas não entendendo direito o que estava acontecendo, alguns nagas remanescentes que ou tinham saído de seu sono ou nunca tiveram em si adormecido, atacaram e mataram os escorpiões. E ficaram de guarda ao lado do rapaz assustado. Mais tarde da noite, o garoto começou a ouvir a voz de seu pai, gritando o seu nome. E assim ele se abriu de emoções. Nesse momento, os nagas entenderam que era uma boa situação e que precisavam ir embora. Então se esconderam de volta nas florestas. O naga principal que salvou o garoto se chamava Mara. E foi a primeira vez que um cidadão humano viu e ouviu sequer falar sobre o naga e chegou a visualizá-lo. Então, a partir desse momento, os nagas foram integrados na cultura e em contos de Rokugan, ainda possivelmente como um mito ou uma lenda. Como homenagem às criaturas que salvaram seu filho, Sudaru pegou uma pedra gigantesca e trouxe das terras Kaiu até a localização em que ela atualmente se encontra. Possivelmente dezenas de cavalos foram utilizados ou ele empurrou com suas próprias mãos algo que deveria ser feito por cavalos. O seu filho também o ajudou quando levou até a pedra no campo e esculpiu algo magnífico, Arco Tori, que é resultante hoje em dia chamado como os Portões da Persistência. Então é isso, galera. Finalizamos o século II, bem menor do que o século I, mas ainda assim tão legal quanto. Século III também não terá tanta diferença, tá? Também não será algo completamente maior e tal, mas a gente vai adiantando mais para frente, uma hora ou outra a gente vai chegar aí pelo século que são bem mais demorados até mesmo do que o 1 ou até igual o 12, né? Porque o 12 a gente vai passar uns bons meses quando a gente chegar nele. Mas é isso, aqui no vlog com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.